Olá pessoal, mais uma aula agora sobre engenharia de software e dentro do nosso tópico de teste de software abordaremos agora sobre automatização. Como a gente viu nas aulas anteriores, realizar teste de software de uma forma manual, sem aspectos de automatização, é praticamente inviável. Então hoje nós trabalhamos justamente nessa questão, o básico da automatização em teste de software, aquilo que é comum a qualquer arcabouço, a qualquer ferramenta sobre teste de software. É em cima desses conteúdos que qualquer outra ferramenta que a gente abordará no futuro se fundamentará. Então prestem bastante atenção e observem os conceitos relacionados. Então só para localizar a gente, nós estamos falando sobre teste de software, então dentro do nosso ciclo de vida de desenvolvimento de software, a gente está falando de processo de integração, que nós vamos integrar partes e verificar se essas integrações estão funcionando corretamente. Obviamente, temos processos de verificação. A gente vai implantar o nosso software e fazer teste de sistema e temos processos de validação. Então, quando a gente fala de atividades de verificação, validação e teste de software, então nosso foco hoje é teste de software dentro de todo esse arcabouço. Depois nós trabalharemos com outras técnicas, como inspeção, por exemplo, que são tão importantes quanto o teste de software. O que é teste de software? Nós vimos na aula passada e tem muito conceito relacionado. Então, este mapa conceitual ele mostra brevemente, de uma forma muito sucinta, tudo que é essencial em teste de software. Então, obviamente, quando a gente fala de teste de software, nosso conceito aqui, a gente aborda a questão que a gente vai ter um software que vai ser executado e a execução disso vai produzir erros que são difíceis de detectar, erros que acontecem por baixo ali no software, que eventualmente são mostrados, percebidos pelo usuário. Nós temos as falhas. Então, esses erros que se acumulam e tornam uma falha, eles têm origem em quê? Em defeitos. Tá? Defeitos do meu software. Defeitos como eles são causados? Provavelmente por um engano. Engano de quem? Do nosso desenvolvedor ou da ferramenta que gerou automaticamente aquele código em questão. Então, este erro dentro do nosso ciclo de desenvolvimento, ele vai ser que seja detectado pelo nosso desenvolvedor ou pelo nosso querido usuário, esse erro vai ser eventualmente relatado. Então, quando a gente tem uma issue no GitHub, muitas vezes aquela issue é um relato de erro, ou um bug report, um bugzilla, assim por diante. E isso é uma entrada no processo de desenvolvimento. Tá? Agora, dentro do nosso escopo, que nós temos que utilizar teste de software e as atividades de teste de software, nós desejamos o quê? De como conduzir a execução do meu software de forma a revelar erros. Para fazer isso, é essencial que a gente estude e aplique técnicas de teste de software, que vão envolver, então, um raciocínio por trás do que poderia ser mais eficiente para evidenciar aqueles erros. Então, nós temos várias técnicas. Eu posso fazer teste exaustivo, posso fazer teste aleatório, podemos fazer teste baseado em particionamento, ou seja, eu vou, considerando todos os possíveis dados, eu vou tentar criar partições que são mais representativas dos possíveis erros que eu posso encontrar no meu software. Eu tenho várias técnicas que eu posso abordar quanto a isso. Eu posso pensar em fazer particionamento considerando as funcionalidades do meu software, pensar a questão da técnica de teste funcional. Eu posso considerar a estrutura do meu software, e também posso pensar nos erros típicos que acontecem no software que o desenvolvedor comete. Então, de acordo com cada uma dessas técnicas de teste, eu tenho fontes de informação diversas. Eu posso ter como fonte de informação nosso próprio código-fonte. Eu posso ter modelos subjacentes ou modelos criados com propósito específico de teste de software. Eu posso utilizar a especificação de requisitos do software. Então, para cada técnica, eu vou ter um conjunto de critérios. Então, quando eu falo critério de todos os comandos, por exemplo, eu estou falando de um critério de teste que considera a técnica de teste de particionamento considerando a estrutura, ou seja, teste estrutural, cuja fonte de informação é o código da aplicação. Tá? Isso são baseados em todos os comandos. Tá? E quando eu faço a técnica, eu tenho ferramentas de teste, então tenho uma cobertura, todos os comandos, qualquer ferramenta de teste razoável contempla esse critério. Mas, por exemplo, eu tenho critérios, todas as arestas, por exemplo, todos os desvios. Todos os desvios é um critério mais forte que todos os comandos. Na verdade,
Ao eu realizar, né, utilizar o critério todas as arestas, todos os desvios, eu estou incluindo tudo aquilo que seria possível com o critério de todos os comandos. Né? Então, isso é o que a gente define uma relação de subsunção, uma relação de inclusão. Então, todas as arestas, todos os desvios, ele subsume, ele inclui todos os comandos. Da mesma forma, vai ter outros critérios que incluirão também os critérios de todos os comandos e todas as arestas. Bom, por essa lógica eu posso pensar assim, então eu posso usar qualquer critério, usar os critérios mais complexos possíveis? Não necessariamente, porque embora as forças de um critério variem, né, e eu possa querer usar o critério melhor critério sempre, o fato é que todo critério tem associado com ele a questão de custo e uma eficácia. Então nem sempre usar um critério muito forte para mim é razoável, porque talvez eu tenha um custo elevado de aplicação e talvez aquele critério não seja capaz de revelar muitos defeitos. Então nesse caso não vale a pena em termos de desenvolvimento de software. Por isso que a gente tem diversas estratégias de desenvolvimento que tentam organizar como que eu vou realizar o teste de software, geralmente considerando o desenvolvimento da aplicação, e esses atributos, escalonando talvez os conjuntos de critério. Bom, tudo isso muito bonito, mas a questão é, tá, eu como desenvolvedor agora, como que eu vou começar a fazer de fato teste de software? Eu vou começar a criar os dados de entrada de forma manual? Eu poderia, de fato, se eu for pensar no caso de teste, o caso de teste basicamente ele especifica o quê? Ele tem se especifica os dados de entrada, né, que seria o input, os dados de saída, que eu espero obter, e eu vou, ao executar o meu software, eu vou, né, então vou executar o meu software, eu vou gerar dados de saída, dados current data, actual data. Eu vou comparar então esses dados obtidos com os dados esperados. Essa comparação é feita por quem? Por um oráculo, que pode ser eu mesmo, mas geralmente a gente automatiza isso. Então, se o resultado obtido foi diferente do resultado esperado, então significa que tem alguma coisa errada. Então eu estou evidenciando que tem uma falha no meu software ou pelo menos um erro no meu software. Aí, eventualmente, depois, com as informações, eu posso tentar localizar o defeito numa atividade de depuração. Mas se o meu teste de software revela a falha ou erro, ótimo, eu concluí, cheguei ao resultado no caso de teste, no teste de software. É óbvio que um caso de teste não vai ser suficiente, então eu vou ter que utilizar diversos casos de teste. O caso de teste consiste de acordo com o quê? Com critérios. Eventualmente, eu vou ter um conjunto de casos de teste que vão ser adequados em relação ao certo determinado critério. Ou seja, que eles vão cobrir todos os requisitos de teste. Requisitos de teste, professor? Mas o que é isso? Considerando o critério de teste e as fontes de informação, ao aplicar o critério nas fontes, eu vou gerar requisitos. Esses requisitos são o quê? Da mesma forma que um software, ele tem que entender os requisitos de software para saber se meu software ele atende qual é o seu objetivo. Então, na atividade de teste de software, os casos de teste e os conjuntos de casos de teste, eles têm que entender um conjunto de requisitos de teste, derivados da aplicação dos critérios naquelas fontes de dados. Então, se eu aplicar o critério de todos os comandos e aplicar na fonte de dados, que é o código-fonte da aplicação, vou gerar um conjunto de requisitos de teste. E o meu conjunto de casos de teste tem que satisfazer esse conjunto de requisitos de teste. Óbvio que eu vou precisar de vários casos de teste, provavelmente, para atender aquele conjunto. Né? Geralmente o que eu faço, então eu gero manualmente os casos de teste, né? E então digamos que é um método de seleção, eu faço isso manualmente. E obviamente a gente também tem ferramentas que geram automaticamente dados de teste, geram automaticamente casos de teste, considerando a satisfação de determinado critério. Tá? Então tem esses dois caminhos. E finalmente, eu vou ter algumas coisas que a gente vai ter que lembrar, então embora um requisito de teste pode ser coberto, que é o que a gente gostaria sempre, o fato é que existem requisitos de teste que são equivalentes um ao outro, e é importante identificar isso. Às vezes tem requisito de teste que é inalcançável, tem requisito de teste que é impossível satisfazer, então tem algumas limitações, alguns problemas, que infelizmente vários problemas são indecidíveis. Nada impede de ter heurísticas para ajudar a identificar possíveis problemas desse tipo, mas isso não tem como garantir. Tá? E finalmente, quanto a caso de teste, também posso identificar a ordem de execução. Às vezes tem caso de teste que é independente, tem caso de teste que é dependente de outro caso de teste. Eu, às vezes, tenho que definir outros elementos necessários de configuração. Nem todo caso de teste é trivial, às vezes tem que configurar um banco de dados.
um arquivo de entrada e saída e assim por diante. Tá? Então tem várias coisas relacionadas com teste de software que são necessárias no nosso cotidiano. Outra coisa que é comum no nosso cotidiano são quando eu falo em fase de teste, posso ter teste de unidade, ou seja, quer testar uma função, uma classe, posso testar a integração de várias classes, ou integração com diversos métodos, talvez eu queira testar o sistema, ou até mesmo testar o sistema com o usuário. De acordo com cada um desses tipos, né, de teste de software, eu tenho técnicas adequadas. Né? Então, a aplicação do critério de todos os comandos em teste de unidade é uma coisa. A aplicação de todos os comandos, tudo bem. Todos os comandos para unidade, integração não vai ser a mesma coisa. Mas, por exemplo, todos os desvios, todas as arestas, considerando o critério, a unidade é uma coisa. Todas as arestas, considerando a integração, tem outro efeito, porque agora eu vou ter arestas entre métodos, de método para uma chamada de método. Que quando eu falava teste de unidade não existia esse requisito, e quando eu falo teste de integração esse requisito existe. Tá? Então, de acordo com a fase, o critério vai ter um conjunto diferente de requisitos a serem considerados. Tá? Então, esse é o nosso arcabouço. É com base nisso que a gente vai evoluir a nosso trabalho hoje. Tá? Então, especificamente, eu detalhei aqui esses vários elementos e nosso foco vai ser principalmente na automatização que envolve, né, principalmente essa parte aqui, tá? Ferramentas, né, caso de teste, esse trecho. É isso nosso foco hoje. Tá? Então, especificamente quando eu falo automatização, eu tenho ferramentas de teste de software. E essas ferramentas, elas formam o que a gente diz que é um arcabouço de teste. Então, por exemplo, em Java, a gente tem JUnit, que foi um dos primeiros arcabouços de teste de software. Mas temos outros, né? Tem JUnit 4, 5, tem o TestRJ para Java também. Existe para C inúmeros outros, CMOCA, Google Test, para JavaScript eu também tenho. Então, eu vou ter, por exemplo, o Jest, Jasmine. Tá? Então, tem diversos arcabouços de teste. Por que eu estou dizendo arcabouço de teste, test framework? Porque esses são elementos essenciais para qualquer aplicação de teste de software. Porque ele define o que é um caso de teste. Tá? É o elemento central. O elemento central nosso aqui, quando eu falo automatização, é como que define um caso de teste que pode ser executado automaticamente. Eu não quero ter uma pessoa que vai lá e vai indicar os dados de entrada e vai olhar os resultados e dizer, esse aqui está correto. Não, esse aqui está errado. Óbvio que isso funciona e muitas empresas adotam essa forma, mas a questão é que hoje em dia, na verdade há muitas décadas, isso não é razoável mais. A gente tem outras abordagens. Então quando eu falo em automatização, é nesse sentido. Como que eu evito esse trabalho manual, esse trabalho repetitivo, e como que eu pego então e consigo automatizar isso, e isso vai ser benéfico para quê? Quando eu for pensar em aplicar critérios e até mesmo falar em geração de dados. Então, todo arcabouço, o ponto central dele é o caso de teste. Geralmente, quando eu falo caso de teste, nos casos de arcabouço, eu vou ter o conceito de ter uma classe de teste que vai ser equivalente, né, uma forma de realizar o que tem um conjunto de casos de teste, que eu tinha falado de forma genérica lá atrás. E essa classe de teste, que geralmente acaba sendo uma classe de teste, uma classe de software, ela tem vários métodos de teste que a gente pode chamar de test method, que vai ser equivalente a um caso de teste especificamente. Tá? Então, nosso método de teste vai ser seria o nosso caso de teste. E vai definir, então, obviamente, dados de entrada. Tá? Ele vai também estabelecer o quê? Assertivas. Tá? O que é uma assertiva? Bom, dentro do código de um método de teste, óbvio que além de definir os dados de entrada, eu vou ter comandos relacionados ao meu programa, né, que vai alterar o estado do software. Tá? Mas, eventualmente, eu vou ter de verificar se aquele estado que está no meu software é um estado correto ou não. Assertiva vem para isso. Assertiva é a maneira que eu defino o dado de saída esperado. Eu vou comparar, obter no meu sistema os dados de saídas obtidos, o actual. E essa assertiva, então, vai funcionar como o quê? Como um oráculo. Ela vai definir se aquele software funcionou de forma corretamente ou não. Outra coisa que eu vou ter de fazer, aqui no caso do test method, você lembra que às vezes eu tenho que configurar o meu ambiente, então isso eu faço com os fixtures. As fixtures,
são maneiras de fixar a configuração, esse ambiente de execução do meu software. Então, se eu tenho um caso de teste que é muito demorado para executar, ele usa I/O, tem que configurar um banco de dados, então eu posso configurar uma fixture, uma fixação do ambiente de execução. Essa fixture tem várias formas, tá? Então eu posso fazer uma fixture que é antes do conjunto de casos de teste, ou seja, antes da classe de teste como um todo. Posso ter uma fixture que é antes da execução de cada caso de teste, ou então uma que é executada depois de cada caso de teste e uma que é executada depois de todos os casos de teste. Tá? Então tem vários tipos de fixtures. Tá? E geralmente tem outras além dessas, mas essas são as principais. Tá? E como funciona um caso de teste dentro do meu arcabouço? Tá? Na verdade, depois a gente vai ver alguns exemplos, mas basicamente, se eu tenho uma classe ou um arquivo que eu defino os casos de teste, a questão é quem executa ele. Então, o arcabouço oferece uma maneira de encontrar ou declarar quais são os casos de teste e executá-los. Quem coordena isso é o driver. Então, o driver é o responsável por receber ou descobrir os casos de teste, ou seja, descobre os métodos de teste ou as classes de teste e seus respectivos métodos de teste, e prepara um ambiente de execução. E nessa preparação, o que ele faz? Então, para cada método de teste, ele vai garantir que aquele método vai tentar ser executado o melhor possível de forma isolada. É óbvio que nem todo método pode ser executado de uma forma perfeitamente isolada, no sentido que, qual é o ciclo? Né? Então, eu carreguei uma classe de teste. O ideal seria que eu carregasse uma classe de teste, eu carregue para cada método de teste, eu executasse o que é antes de cada conjunto, o que é antes da caso de teste, e depois, o que é depois do caso de teste, e depois conjunto. Mas seria muito custoso. Então, o que eu faço? Eu carrego a classe de teste, executo aquilo que é preparatório para todos os casos de teste daquela minha classe, executo cada um dos casos de teste de forma... E ao executar cada um dos casos de teste, executo o antes e o depois de cada caso de teste. E depois de todos os casos de teste daquela classe serem executados, executo esse outro fixture aqui. Ou seja, qual que é a implicação disso? Que se o método de teste ele altera alguma configuração global da classe, seja a classe do software, seja a classe de teste, essa alteração vai ser visível para os outros métodos de teste, a menos que aqui, nesse depois de execução, aquilo lá seja limpo. Tá? Então veja, cada caso de teste é responsável por eliminar os efeitos colaterais. Então é um cuidado que ao desenvolver o software tem que tomar. Óbvio que eu posso fazer um driver que evita isso? Posso, só a questão é que o custo de execução é muito elevado. Tá? Bom, então esse é um elemento a ser considerado aqui. Então veja que eu vou executar o meu driver, vai executar os casos de teste que estão naquela classe. Em que ordem vai ser executado? Depende. Geralmente está na ordem que está declarado, mas você pode configurar uma ordem específica. Outras coisas que eu posso fazer. Nem sempre eu tenho código a ser testado disponível. Então eu tenho um elemento que chama stubs ou mocks, que eu faço o quê? Eu imito um elemento, ou faço de conta que existe uma certa unidade de software que é necessária para aquela unidade de subteste. Tá? Eu digo, então, eu falo qual que seria o comportamento esperado, então eu não preciso implementar aquela unidade para realizar meu teste. Tá? Eu assumo que aquela unidade funciona. Eventualmente, é claro, eu posso de fato implementar aquela unidade e remover aquele mock e usar a unidade de fato. Tá? Mas o fato é que, principalmente quando eu faço TDD, uma estratégia de desenvolvimento e teste de software, que eu crio o caso de teste antes, é muito comum fazer um stub, ou seja, uma unidade que faz papel da parte real só para me permitir a realização do teste de software específico, da unidade sob teste. Tá? Outras coisas que eu tenho aqui em automatização, eu posso criar casos de teste parametrizados, ou seja, um caso de teste que os dados de entrada e dados esperados à saída, eles não são informados no corpo do método de teste, mas sim informados a partir de uma fonte de dados. Tá? Pode ser um método, pode ser um arquivo CSV, tem várias fontes. Bem? Bom, vamos olhar um pouco concretamente aqui agora o que poderia se falar de automatização de acordo com um dos frameworks. Então, por exemplo, aqui em C, aqui a gente abordou na aula passada. Então, eu tenho isso aqui, na verdade, esse arquivo completo é na minha classe de teste, ou no módulo de teste. Eu tenho o caso de teste especificamente aqui, que é o nosso test method. Eu tenho uma assertiva
que é definida pelo meu framework. Meu framework geralmente oferece N assertivas. Eu tenho o dado, né, o resultado esperado, que é 2, e eu tenho aqui a minha chamada, que vai obter o dado que eu quero avaliar, que é o código da aplicação que eu estou chamando. Como isso aqui é em C não é trivial descobrir os casos de teste, então, nesse caso eu tenho que especificar o conjunto de casos de teste de forma manual. Tá? E aqui eu tenho o driver, aqui é o método que executa os casos de teste que eu declarei. Tá? Ele que faz toda aquela questão de preparar a execução, comparar o resultado e mostrar e relatar. Da mesma forma, para Java, JUnit, eu também tenho uma classe de teste, eu vou ter o método de teste, no caso do JUnit eu estou anotando ele com @teste, vou ter o código da aplicação e vou ter a minha assertiva. Aqui uma assertiva que compara se o valor desse método, que verifica se um triângulo é isósceles, se aquilo é verdade, que deveria ser no caso. Tá? Caso não seja verdade, essa assertiva vai falhar e o meu caso de teste vai se falhar também. E aqui temos a biblioteca das assertivas do JUnit. E isso aqui são as fixtures. No caso aqui, eu não estou usando essa fixture before, né, mas ela é uma fixture. De forma similar, para JavaScript, eu tenho o Jester. Então, o Jester é o caso de teste. Então, aqui eu tenho uma descrição do caso de teste, é um texto. E aqui eu tenho de fato o caso de teste. Então, isso aqui seria a nossa assertiva. Então, aqui eu tenho o triângulo 5, 2, 5. Isso aqui vai ter um valor retornado para essa função. Tá? E ele vai obter esse aspecto, vai obter esse valor e vai comparar esse valor obtido com o valor esperado, que era 2. Tá? Então, essa é uma visão geral de como cada um desses frameworks, veja que todos esses frameworks aqui, eles abordam os mesmos conceitos, né, nesse cenário completo. Tá? Mas o fato é que aqui são exemplos muito simples e é importante para nós ver como que isso acontece num programa real. E aqui está a nossa atividade. Então, nossa atividade a gente analisou diversos programas quanto à construção, quanto ao processo de building lá atrás. Então, a gente viu programas em Java, em C, C++ e JavaScript. E todos aqueles programas têm baterias de teste de software, têm conjuntos de casos de teste. Então, o que eu quero fazer nessa atividade? Eu quero que vocês identifiquem as ferramentas de teste de software utilizadas. JUnit, CMOCA, Jester, Jest, sei lá, o que for utilizado, identifique. Relacione cada conceito daquele mapa conceitual sobre automatização com os trechos de caso de teste que vocês encontraram. E a certeza que ao fazer isso, vocês vão ver alguns trechos de código que não, nossa, professor, isso aqui não estou achando a relação com aquele mapa conceitual. Então, nesse caso, você vai identificar esses conceitos que não estão relacionados e a gente vai discutir, então, como que se relacionam com tudo aquilo que a gente viu em tese de software até então. Bem, pessoal? Então é isso. Mãos à obra e qualquer dúvida, me procure para resolver essas questões da atividade. Até mais.